Então, pessoal, bom dia aí. O que acontece? A gente vai seguir com os capítulos do livro que eles estavam falando de gerenciamento de estado em aplicações React e controle de eventos, tá? E como que você pega informações, como você pega os dados e você reflete isso na sua UI, né? Na sua interface. São 3 capítulos. Acho que, se não me engano, são 7, 8 e 9. Só que esses exemplos, eles eram um pouquinho complicados, assim, de fazer tudo no arquivo só, que é a maneira que a gente estava abordando, a maneira como a gente estava abordando isso até agora. A gente criava um arquivo HTML, importava as dependências colocava as dependências como scripts, usando algum CDN da vida, um Unpackage, CDN.js e tudo mais. E no final a gente colocava um script com a tag text/babel, porque aí o Babel internamente ele sabia como transpilar aquilo para S5 e a gente conseguia rodar isso dentro do navegador. Acontece que quando a gente vai pegar uns projetos um pouco maiores, a gente precisa dividir isso em vários arquivos, né? E você não consegue ter esse gerenciamento usando um script simples, usando o script /babel lá. Você não consegue fazer import de vários caras e referenciar um ao outro. Então, para isso, eu vi a necessidade de a gente começar a fazer umas aplicações do jeito que o pessoal faz atualmente, que é usando algum tipo de bundler para gerar um arquivo final com todas as dependências que são necessárias e a gente consegue rodar isso no navegador sem problemas. O bundler que a gente vai usar é o Webpack. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como fazer uma configuração simples do Webpack para fazer ele rodar simples entre aspas, né? Porque a gente vai fazer ele rodar usando React, usando o Babel para fazer o transpile da nossa aplicação, e também tendo o hot reload usando o Webpack Dev Server. Com isso, a gente vai conseguir fazer alterações nos nossos arquivos JS e a gente já vê refletindo isso direto no browser. Fica muito mais dinâmico, as modificações, fica bem mais produtivo. Tá? Então, eu tenho o VS Code aberto aqui. Eu tenho uma pasta chamada Live. Vocês vão ver aqui que eu não tenho nenhum arquivo aqui dentro, tá? Até coloquei os arquivos ocultos aqui, não tem nada mesmo. A gente vai começar do zero. Geralmente, a primeira coisa que eu faço é iniciar o meu projeto usando Yarn. Tá? Vocês podem usar o NPM como gerenciador de pacote. Eu uso o Yarn, eu acho o Yarn muito melhor, assim, muito mais rápido, os comandos para editar, bem mais curtos, e além disso, o sistema de cache dele faz que fique bem mais rápido a gente importar as dependências, tá? Então, ele não precisa ir na internet, vamos dizer assim, usar a sua internet toda vez para baixar um pacote, se você já baixou ele várias vezes, ele tem cacheado, ele consegue usar. Ele tem um esquema de colocar um hash, comparar a versão, criar um arquivo yarn.log para verificar se a versão de dependência que você está usando é a versão que seus colegas vão baixar. Enfim, tem uma série de benefícios. Ele veio justamente para substituir alguns problemas que o NPM tem. Então eu vou começar a usar ele. Eu vou fazer um yarn init-y aqui. Isso vai fazer com que ele crie para mim um package.json com a estrutura básica de um pacote. Tem o main aqui, que é o índice JS, a licença, a versão e o nome da pasta vai ser o nome do meu projeto. O "-y" é para forçar ele a responder sim para todas as perguntas que forem aparecendo. Só para ficar mais dinâmico aqui. Além disso, eu gosto de adicionar também o gitignore. Pessoal, vocês estão vendo fácil aí? O tamanho da letra tá bom? Tá bom. Tá beleza? Tá beleza, então. Outra coisa que eu faço aqui, então, é adicionar o gitignore, tá? O gitignore quando você for versionar isso, ele verifica quais são os tipos de patterns, né? Quais são os tipos de padrões que ele tem que olhar para não versionar. Eu uso nas aplicações com Webpack e alguns módulos Node, eu uso o gitignore do Node. Então, se eu digitar gitignore Node, ele vai gerar para mim um gitignore com o padrão Node. Eu usei aqui um módulo do NPM chamado gitignore, também tem o mesmo nome. Vocês conseguem instalar via yarn global edge gitignore. O que ele faz? É um pacote que ele vai lá no repositório do gitignore, passa por um parâmetro o tipo de gitignore que você está querendo, e esse tipo vai ser o tipo que ele vai gerar de gitignore aqui.
Depois que vocês instalarem, vocês conseguem ver a lista de tipos que ele suporta. Suporta, enfim, Zend Framework, Unity, enfim, Node, que a gente está usando, Julia, É Laravel. legal esses padrões aí, né, Alto? Mas é legal lembrar também que isso pode ser criado na mão, uma coisa bem Pode, simplesinha, né? Mas pode ser criado na mão. padrões aí. Geralmente a galera vai lá e começa com. Eles começam colocando Pequeno só o nome. Node Module só. Só que aí começa a crescer a aplicação e eu acho mais fácil de gerar um Git Ignore no padrão já. Até porque você consegue fazer isso quando você cria um repositório no GitHub. Ele fala para você, você quer usar um Git Ignore padrão aqui do Node, do Laravel, enfim. Aí você fala assim, eu quero desse tipo, ele já gera para você. Então no final você Legal. acaba gerando um arquivo nessa estrutura aqui. Bem, bem tranquilo. Depois disso eu costumo criar a minha estrutura de diretórios. Eu vou criar uma pasta source e eu vou criar uma pasta de distribuição aqui. Eu vou chamar de dist, mas pode ser uma pasta public, por exemplo, não tem problema. Dentro da minha pasta source vão ficar meus arquivos JS. E dentro da minha pasta dist vai ficar o que é público. Aliás, acho que pode até mover, vamos chamar ela de público, vai. Dentro da minha pasta público vai ficar tudo que vai ser publicado, né? Tudo que vai ser servido, tudo que vai ser visível da minha aplicação. Então, vai ser o produto final. Dentro da minha pasta público aqui, eu geralmente deixo um arquivo index.html já. Vou criar eu vou usar um emmet aqui, tá? Você pode escrever esse código aqui na mão também. Ele já gera um templatezinho. Sem muita mágica. E aqui eu vou colocar webpack basic configuration. Beleza. Eu tenho meu index aqui. Como a gente vai fazer uma aplicação React, eu já vou deixar ele na estrutura React identificar esse componente aqui, ó. Componente app. Já para adiantar, né? Beleza. Se eu for abrir esse cara aqui no meu browser, vou dar um Ctrl Shift I, beleza. Não tem conteúdo nenhum, esperado. Até agora sem erros. Outra coisa que eu vou precisar fazer aqui é já gerar um arquivo no index.js, que ele vai ser o entry point da minha aplicação, tá? Ele vai ser o arquivo de entrada da onde eu vou importar tudo, da onde vai surgir a minha aplicação, vamos dizer assim, né? Todos os componentes que eu for criar do React, eles vão ser importados a partir daqui. Então, esse aqui é como se fosse um entry point, um main point aqui da minha aplicação. Eu vou só colocar um console.log test aqui. E agora eu preciso referenciar o meu arquivo JS de dentro da minha pasta pública. Mas o que acontece? O meu arquivo está dentro da pasta source. A ideia é que eu use o Webpack para gerar um arquivo final chamado bundle ou qualquer outro nome que vocês desejarem. Esse arquivo de bundle, ele vai simplesmente ser a junção de todas as dependências que a sua aplicação precisa para rodar num único arquivo JS. E esse arquivo JS é um arquivo que ele é reconhecido pelo browser, tá? Então ele não está usando, ele não tem que usar features que o seu browser não vai reconhecer, porque senão não vai rodar. Então, para isso, o Webpack tem um esquema de plugins e loaders que ele faz com que esses arquivos sejam transformados para uma linguagem que o browser entenda, que atualmente é S5, alguns já têm no suporte, tem várias features do S6 aí que eles têm suporte, mas é interessante a gente ter compatibilidade com vários browsers, então ele gera um código S5. Então aqui eu vou esperar que no final seja gerado para mim um arquivo chamado bundle.js. Por enquanto eu não tenho esse arquivo, tá? Então se eu for rodar aqui, vocês vão ver que ele vai dar um erro 404 aqui de arquivo bundle.js not found. Tudo bem, a gente vai resolver esse problema agora com o Webpack. Então a gente vai lá e vamos adicionar o Webpack aqui. Então, yarn, add,
Webpack. Como eu só vou usar ele para buildar minha aplicação, ele vai ser uma dependência de desenvolvimento. Então, vou colocar menos dev, vocês vão ver aparecer aqui a dependência. Beleza, está lá a dependência de Webpack. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o Webpack ler meu arquivo index.js e gerar para mim, na pasta public, um arquivo bundle.js. Eu vou fazer isso da maneira mais simples possível agora, que é simplesmente invocando o Webpack por linha de comando aqui e fazendo com que ele faça o output desse resultado. Se eu tentar rodar o Webpack direto aqui para a linha de comando, como eu não tenho instalado ele globalmente aqui na minha máquina, ele vai dar um erro falando que ele não encontrou esse comando. Tá? E isso acontece porque quando você dá um yarn add ou um npm install, ele vai adicionar para você dentro da sua pasta Node Modules. Então, se você quiser referenciar uma dependência que só está dentro dessa pasta Node Modules, você precisa entrar dentro dela e pegar o binário. Eu vou fazer isso. Eu vou acessar Node Modules.bin, que é onde ficam os binários, e eu vou usar Webpack. O que acontece se eu tentar rodar o Webpack aqui direto, do jeito que minha aplicação está agora? Ele vai falar o seguinte para mim, ó, você não tem nenhuma configuração encontrada e você precisa ou criar um arquivo Webpack.js ou passar uma configuração que eu consiga entender, tá? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é tentar fazer com que ele se vire sem esse arquivo de configuração. Então, como que eu vou fazer isso aqui, então? A gente chama o mesmo comando, só que eu vou falar para ele, ó, pega para mim o arquivo que está em source, index.js, e faz o output dele para mim na pasta public e chame ele de bundle.js. Eu vou rodar aqui, olha lá, gerou para mim um bundle.js. Então, primeiro build feito com React por linha de comando com sucesso. Se eu vim aqui, eu não vou conseguir ver o caminho completo aqui, tá? Mas ele é o meu index.html, na minha pasta public. Se eu vim aqui recarregar minha aplicação, tá lá, teste. Então, beleza, o Webpack fez o primeiro build pra gente. Se vocês quiserem dar uma olhada, essa aqui é a estrutura que geralmente tem no Webpack, tá? É um arquivo não tão grande assim, mas aqui tá o nosso código. Console log test. Uma coisa que a gente vai precisar, e é bem útil, é rodar isso aqui de uma maneira simples. Eu não quero ficar decorando esse comando aqui, para toda vez eu ficar digitando essa linha. O que eu faço? No package.json eu adiciono um script para poder executar isso por mim. Eu vou chamar esse script de build e eu vou chamar aqui Webpack. Isso aqui é uma coisa bem importante de saber. Quando você coloca as coisas dentro do seu package.json, scripts, melhor dizendo. Isso que eu ia falar, scripts. Percebeu? Boa. Quando você vai colocar alguma coisa aqui no seu npm scripts, você não precisa referenciar node, modules, .bin, tá? Automaticamente isso é adicionado no path da sua aplicação. Então, aqui eu consigo fazer um yarn build, ele vai invocar para mim o comando webpack. Tá? Como eu rodei sem aqueles parâmetros lá, ele deu o mesmo erro de antes. Então, se eu colocar aqui o index.js e jogar no public bundle.js, vou salvar, eu vou até deletar esse cara aqui para a gente ver se ele vai gerar mesmo. Vamos rodar de novo. Ah, gerou. Bem legal. Só que a gente vai ver que as configurações vão começar a ficar bem complicadas, porque aqui eu estou pegando um único arquivo de input e estou jogando ele direto aqui na pasta public. Não é interessante você fazer isso para aplicações grandes, tá? Por isso que ele recomenda você fazer o uso de um arquivo de configuração do Webpack, que é o Webpack config. Então é isso que a gente vai fazer. Então a gente vai substituir essa configuração aqui e passar essa configuração para dentro do Webpack config. Então vamos criar aqui na raiz mesmo, webpack.config.js. Percebo aqui que o logo já ficou diferente, tá? E o que esse webconfig.js é? Ele é um módulo do Node. Isso quer dizer que o Webpack, em termos de execução,
quando você invocar ele, ele vai importar esse módulo, como se fosse um require mesmo, e ele vai usar as configurações que você tem dentro desse arquivo, que é um arquivo JS, tá? Ele é um arquivo JavaScript, você pode colocar código nele tranquilamente para gerar suas configurações, e ele vai usar essas configurações para fazer o build da aplicação. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer um export, tá? Eu vou exportar o conteúdo disso aqui. Então, isso aqui é o jeito que a gente faz de exportar módulo usando o CommonJS. O que o Webpack precisa, então, que eu tinha falado antes? Ele vai precisar do seu arquivo de entrada, que é o index.js, e ele vai precisar de um arquivo de saída, que ele é o bundle.js. Desculpa. Mas o que acontece aqui? Nossa. O index.js e o bundle.js estão em pastas diferentes. Eu não posso passar simplesmente esses nomes para ele, né? Ele não sabe qual é o padrão de diretórios que eu estou seguindo aqui. Então, para o output, a gente tem uma propriedade chamada path. Eu falo para ele qual que é o diretório onde esse cara está. Se eu colocar aqui o diretório public, que é o diretório para onde vai, a gente vai perceber um problema bem comum, que é a tendência que a gente tem em colocar caminhos relativos no Webpack. E uma coisa que a gente tem que manter em mente é o Webpack só aceita caminhos absolutos, tá? Se você tentar colocar arquivos relativos, ele pode até funcionar, mas não é recomendado pela comunidade, e eles recomendam fortemente você colocar um caminho absoluto para o Webpack não ter problemas para encontrar seus arquivos. Se eu tentar rodar o Webpack agora, só usando o comando Webpack, ele vai tentar ler esse arquivo de configuração. Então vamos ver o que ele vai fazer. Ó. Yarn build. Ele rodou e ele falou o seguinte aqui para mim no final. Configuration.output.path. The provider value public is not an absolute path. Tá, ele tá falando para mim, isso tem que ser um caminho absoluto, cara. Não pode passar caminho relativo para mim. O que a gente faz para resolver isso? Como é um módulo e eu consigo escrever JavaScript nele, eu posso usar o path que já vem junto com o Node. E aqui eu consigo usar uma função chamada path.resolve, tá, do diretório da minha aplicação. Eu quero que você retorne para mim o caminho absoluto, diretório da minha aplicação, mais o diretório public. Então ele vai tornar o caminho completo aqui, que é documents, entrc, React 04, live, enfim, todo esse diretório aqui, ó, até o public. E aí sim o Webpack vai conseguir fazer o output na pasta correta. Só que eu tenho um outro problema aqui, né? Eu não estou especificando para ele o caminho completo do meu entry point também. Eu vou ter que fazer isso aqui também. Então, vamos lá, path.resolve. A partir do meu name, eu quero que ele entre na pasta source. E dentro da pasta source ele pegue o index.js. Beleza? Bem, isso aqui é suficiente para fazer o Webpack rodar, tá? Olha lá, ele gerou o bundle para mim. Vamos dar alguma coisa aqui nesse index aqui para ficar mais legal. Vamos colocar aqui hello. Vou buildar de novo. Buildou. E se eu dar refresh aqui no meu arquivo, hello. Então, beleza, tá funcionando. Acontece que está ficando bem chato. Toda alteração que eu for fazer aqui, por exemplo, vou colocar aqui hello entrc. Toda vez que eu salvo esse cara aqui, e eu tentar dar refresh na minha página, ele não reflete. Por quê? Porque eu não buildei esse cara, eu não gerei um bundle novo. Para isso, é interessante que a gente coloque aqui no nosso package um script de watch. Tá? Esse script de watch vai fazer com que o Webpack ele rode no modo watch, ou seja, ele vai ficar assistindo, vendo se existe qualquer alteração nos seus arquivos e no seu entry point. E quando acontece alguma alteração do seu entry point, ele vai rebuildar. Então vamos rodar aqui então
Tá escrito errado ela. Boa. Valeu. Eu vou rodar aqui Yarn Watch. Beleza, ele está assistindo aqui, né? Vamos dizer assim. Se eu der refresh aqui no meu arquivo, hello NTRC. Se eu alterar aqui para Angelo, percebam aqui, ó, que ele identificou a alteração no arquivo index.js e ele já, em 14 milissegundos, ele já gerou um bundle novo. Então, se eu dar refresh na minha página aqui, olha lá, refletiu. Se eu colocar Michel, vou fazer um Command S aqui, eu posso vir também em File, Save. Percebam aqui, ó, que ele mudou o hash, ele identificou alterações nesse arquivo, e se eu der refresh na página, hello Michel. Tá? Isso quer dizer que tudo que eu faço aqui, eu dou refresh na página, ele já aparece aqui. Isso já é bem legal. Mas ainda não é exatamente o que a gente quer como produto final. Beleza, então nosso Webpack está funcionando, ele está gerando o nosso bundle, ele está vendo as alterações que tem no nosso arquivo. Só fazer uma coisa aqui que eu prefiro. Vou usar yarn build, menos. Só explicar o que isso aqui faz. Quando você quer fazer com que um comando tenha dependência de outro, você pode invocar ele dentro do seu npm script. Só que se esse comando ele for passar argumentos adicionais para o comando anterior, você pode usar esse menos antes. Então, isso aqui é a mesma coisa de eu estar rodando o Webpack Watch. Tá? Então, se eu tivesse alguma coisa aqui, sei lá, o modo verbose, por exemplo, eu ia trazer todo esse comando aqui e deixar assim. Tá? Então, eu prefiro, se eu já tenho um comando que é mais ou menos o que eu quero, só que eu quero adicionar argumentos para ele, eu uso o yarn, o nome do comando, menos, e aí eu coloco os parâmetros adicionais. Isso aqui vai funcionar do mesmo jeito, tá? Se eu colocar yarn watch. Beleza, tá rodando do mesmo... Opa! Acho que eu dei um Ctrl C aqui. Ou eu não salvei. Deixa eu tirar aqui, salvar. Beleza, eu tinha dado Ctrl C sem querer aqui. Tranquilo. Beleza, só que o que está acontecendo aqui no momento? O meu arquivo index.js, ele não reconhece nada de ECMAScript 6, não conhece nada de React, porque eu não coloquei nada do Babel aqui. Então, se a gente tentar começar a fazer uma aplicação usando React, fazer aqui um import React from React, React DOM from React DOM. Aí eu faço uma aplicaçãozinha simples aqui para falar hello, NTRC, React DOM.render. Eu vou colocar um app. Qual que é o elemento que eu vou procurar? Vamos lá no nosso index. Eu chamei ele de app. Então, ele vai ter que colocar isso aqui no app. Beleza, salvei. Como eu estou no modo watch aqui, eu já salvei e o Webpack falou o seguinte para mim, ó. Ele identificou que houve uma alteração no meu index.js e que ele não identificou qual era o token que estava aqui, porque eu tô usando o JSX aqui, JSX. E ele não sabe o que é isso aqui. Ele falou, inclusive, ele falou o seguinte: talvez você precise de um loader apropriado para resolver isso. E realmente eu preciso do loader do Babel para resolver isso. O que eu preciso fazer agora? Adicionar o Babel no meu projeto. Então, vou dar aqui um Ctrl C no meu terminal para ele parar de sair no modo watch. E eu vou ter que adicionar o Babel. Deixa eu olhar as dependências do meu projeto atualmente. Além do Babel, eu preciso adicionar o React, né? Então vamos lá. Yarn, add, React DOM, como dependências normais mesmo da minha aplicação. Beleza, estão aqui. Se eu tentar rodar, vai dar o mesmo erro, tá? Porque eu preciso... Vou rodar o Yarn Build, que é mais rápido. Eu ainda preciso colocar o Babel na minha aplicação. Ele até entende o que é o React DOM aqui, mas ele não sabe o que é o Babel para poder fazer
a transpilação. Então, eu vou adicionar o Babel aqui. Yarn add. O que eu preciso do Babel? Eu preciso do Babel CLI, que é o command line dele. Eu preciso do Babel Loader, que é o cara que vai ser responsável no Webpack por fazer essa transformação. E eu preciso de código, e eu preciso passar também os presets. Porque o Babel ele funciona o seguinte, o Babel ele tem vários presets, vários, vamos dizer assim, ele tem presets e plugins, que são os caras que realmente fazem um trabalho. Tá? Tem o Babel Core, que é o cara que gerencia as coisas, mas ele tem vários presets e plugins que são quais são as configurações que você vai usar do Babel para ele poder fazer a transpilação. Eu vou usar aqui o Babel Core, o Babel Preset ES 2015 e o Babel Preset React. E eu vou colocar como dependência de dev. É bem assustador no começo a quantidade de dependências que esse cara precisa, tá? Ainda mais lembrar isso de cabeça. Por isso que existem scripts, pacotes hoje que fazem isso por você. Você não tem que lembrar de fazer todas essas configurações. Mas esses são os caras que a gente vai precisar para fazer o Babel funcionar. É bom saber, é bom. É bom, né? Porque depois você encontra lá a dependência lá, você não sabe o que está acontecendo. Igual o professor fazia. Isso. Judiava, fazia tudo difícil no livro, que depois falava, mas tem um jeito fácil de fazer, viu? Mas é importante, eu concordo, é importante saber como que é feito. Porque depois você pega uns projetos aí, você não sabe por que ele está usando essas dependências, É verdade. o que você pode tirar. É muito importante. Né? É que nem pular direto da linguagem com um framework. Né? Mais ou menos mesmo. Exato, sem ter uma base sólida. É um problema bem comum, principalmente no mundo JavaScript atualmente. Né? Galera pular direto aí para Vue.js, React.js e não saber exatamente o que está acontecendo. Usar jQuery, não saber o que está fazendo. Usar jQuery. Tem gente que é mais proficiente em jQuery que JavaScript, no final das contas, né? Não sabe usar como é que fala, a API nativa mesmo, mas sabe usar tudo em jQuery. É um problema que é bom evitar. Beleza, o que a gente fez aqui então? A gente só adicionou as dependências do Babel, tá? Eu não configurei nada ainda. Para configurar, eu preciso vir aqui no Webpack. Deixa eu deixar a tela um pouquinho maior aqui. Eu preciso falar para o Webpack usar agora o Babel Loader para ele conseguir resolver as dependências, para ele conseguir transpilar o meu código para algo que o meu browser entenda. Então vamos lá. Eu preciso adicionar aqui o module, que é onde eu vou deixar meus loaders e os meus plugins do Webpack. Na seção de loaders dele, que é um array, eu vou criar um loader chamado... Aliás, eu vou criar um loader que vai usar o Babel Loader. Tá? Isso aqui tem que decorar mesmo pra gente. A estrutura que o Webpack usa, infelizmente, você tem que olhar na API lá deles e ver como que eles... a ordem das coisas. Mas é bem simples, tá? Por exemplo, tudo que eu for usar de loaders e plugins, eu coloco dentro de module. Aqui eu estou usando só loaders, então só essa seção que eu vou colocar. Ele espera um array de loaders. Nesse array de loaders, eu vou colocar só um, que é o loader do Babel. Eu não vou usar outros loaders que a galera usa, como Uglify, como o CSS Loader, para usar pré-processador. Tá? Eu vou usar o suficiente para a gente fazer a aplicação React rodar aqui. Tá? Então, eu só vou usar o Babel Loader. Você coloca o nome do loader que você vai usar. Isso aqui é outro cara importante. Isso aqui é uma regex que ele vai aplicar para ver quais são os arquivos que o Webpack tem que passar para esse loader, para que esse loader faça o trabalho de fazer esse processo de transpilação. Tá, então eu vou falar para ele, ó, todos os arquivos que terminarem em JS, isso aqui é definindo fim da expressão regular aqui no regex, significa que isso ele vai ter que casar até o fim da linha. Então todos os arquivos que terminam com .js, tem gente que até coloca .jsx aqui opcionalmente, tá? Eu vou colocar só JS. Todos os arquivos que fizerem match com essa regex aqui vão ser passados para o Babel Loader. Beleza? Outra coisa que o Babel precisa, que muita gente às vezes faz de maneiras diferentes, tá? O Babel precisa saber quais são os presets que ele vai usar.
Tem vários jeitos de fazer isso, tá? Você consegue fazer por linha de comando, você consegue criar um arquivo chamado babelrc. Eu prefiro fazer isso direto no Webpack, porque eu prefiro deixar todas as minhas configurações de build direto no Webpack. Eu costumava pôr o BabelRC dentro do package, dá para pôr também, sem ser no root, né? Sabe? Aham. Fez isso também. Direto no package, eu acho que não, cara. Eu colocava direto no root mesmo. Colocava aquilo. Inclusive nas docs do Babel, eu recomendo É. ser no root. Mas é que você falou uma outra coisa que eu nunca tinha usado, que é Ah, entendi. Então, direto. eu vi isso aqui, eu achei legal. Antes eu usava o BabelRC também. Eu já estava até acostumado, né? Eu colocava lá BabelRC, já colocava meus presets, e aí eu rodava. Só que depois que eu vi que dava de deixar tudo direto no arquivo de configuração do Webpack, eu falei, pô, é muito melhor, né? Centralizo tudo aqui. Na verdade. Para fazer isso, a gente usa uma propriedade chamada query, né? Esse cara significa quais são os parâmetros que vão ter que ser passados via linha de comando ali, vamos dizer assim, para o seu loader. Eu vou passar para ele, então, o presets, que é um array. Ele vai ter React, que são os presets que eu instalei, e o ES 2015. Tá? Tem outros presets também, tem o preset de Stage 0, que é tipo Bleeding Edge, né? O mais atual que tem do Babel. Se vocês forem ver, a gente instalou aqui só os presets 2015 e o preset React, tá? Então esses nomes aqui, o React. Well, porque se 2015 aí ele já pega coisa assim que é o 8, as coisas, acho que não, né? Não, esse eu acho que é 2017, se eu não me engano. Assim que é o Wait não vai funcionar aqui, não. Tem que adicionar outro preset. Geralmente a galera adiciona o stage 0 aqui. Aí tem que adicionar a dependência também, né? Aí ele já considera o Sync-Await. Eu fiz uns testes ontem, por exemplo, com a Sync-Await. Só com isso daqui não funcionou, não. Os dois. Vamos ter lembrado. Então, beleza, gente. A gente colocou o loader aqui do Babel e agora vem finalmente o teste para ver se isso aqui vai buildar. Então, yarn build. Aô, buildou, hein? Gerou aqui. Vamos dar refresh. Olha lá, maravilha. Apareceu aqui Hello NTRC, sem erro nenhum. Vamos colocar no modo watch aqui para a gente alterar o nosso arquivo lá. Yarn watch. Beleza? Vou vir aqui no meu índice e falar hello. Fala hello world mesmo, né? Perceba que o hash agora é EB73. Eu vou apertar Command S aqui. O hash agora é 224 alguma coisa. Isso quer dizer que ele buildou. E aí eu vou dar um refresh e atualizou aqui. Então até aqui tá bem legal já, né? A gente faz uma alteração no nosso arquivo. Ele já builda automaticamente usando o Babel. E a gente só precisa ir lá na página da refresh, tá? Uma coisa que eu falei, eu acho que eu falei até errado, é que o Webpack ele não fica monitorando só o meu index, tá? Que é o arquivo de entrada. O Webpack ele é responsável por construir uma árvore de dependências, tá? Um grafo de dependências. Isso quer dizer que não só as alterações que estão dentro do meu index, mas sim de todas as dependências dele, ele fica monitorando. Então, se eu vim aqui, por exemplo, vou fazer uma coisa aqui. Vou importar uma função soma. Arquivo de math. Tá. Beleza. Eu não estou salvando, tá? Vai ficar essa bolinha aqui, porque eu não quero disparar o build ainda. Eu vou criar aqui um math.js. Eu vou exportar aqui direto como default. Eu já importo direto como default aqui também. O que acontece, ó? Vocês percebam que o hash atualmente aqui, ó, é 2248. Eu vou dar um Command S aqui, vocês vão ver que ele vai gerar um novo build porque tem modificações. Beleza, gerou um novo build. E percebam ó, que ele identificou que o arquivo math.js ele está sendo usado aqui, ó.
Isso quer dizer que não só as alterações que eu fizer aqui no meu index, como também no math, vão disparar o meu build. Tá? Para provar isso, eu vou até fazer uma alteração no meu math.js, colocar mais um. E percebam aqui, ó, que aqui ele vai aparecer, quando eu salvar, e eu não salvei ainda, ele vai aparecer que houve alteração só no math.js. Tá? Deixa eu mostrar isso aqui que eu estou salvando mesmo, né? Salvei. Beleza. Aí ele vai mostrar aqui para mim que eu tive alteração no math.js. Ele gerou até um hash novo aqui. Então ele pega toda a árvore de dependências. Se eu colocar aqui mais um, vou apertar Command S. Agora ele identificou que só houve uma alteração no math.js. Se eu apagar aqui, ele vai falar que houve essa alteração no math.js de novo. Tá vendo? Gerou aqui de novo. Se eu alterar meu index, vou chamar de S aqui, por exemplo, e vou salvar, ele viu que não teve nenhuma alteração necessária para buildar. Por quê? Eu não estou usando esse símbolo aqui dentro. Aí se eu estivesse usando esse símbolo aqui dentro para alguma coisa, por exemplo, vou colocar aqui soma de 1 e 2. Aí identificou que eu alterei, ó. Beleza? Porque a alteração teve efeito. Se eu vim aqui, está sendo usado. Então, isso que eu queria mostrar, tá? O Webpack ele fica monitorando não só o arquivo que tem dependência direta, tá? E sim tudo que ele depende também. Então, se eu alterar alguma coisa no Math, ele vai atualizar lá. Então, se eu colocar mais um aqui, salvar, dar refresh, ele já atualizou aqui. Isso vai ser muito importante porque a gente vai construir vários componentes. E esses componentes vão depender um dos outros. Então, se a gente alterar o componente lá no final da cadeia, por exemplo, ele vai conseguir disparar o build do Webpack e a gente vai ter essa informação atualizada na tela. Legal. O que está faltando aqui para a gente fechar? Fazer com que o Webpack rode no modo de desenvolvimento para a gente ter hot reload. Tá? Isso é bem rápido de fazer. Vamos cancelar aqui. Deixa eu tirar essas configurações necessárias. Beleza. Tá Hello World 3 aqui ainda. Então, deixa eu apagar isso aqui. Yarn build. Opa, não gerou ainda. Vamos lá, gerou. Beleza, Hello World. Para isso, a gente precisa adicionar uma dependência chamada Webpack Dev Server. O que esse cara vai fazer? Ele vai criar um servidor Node com Express. Ele vai, e através de WebSockets, ele vai conseguir fazer com que a nossa aplicação aqui, ó, o nosso servidor, ele fique escutando se teve alterações dos arquivos. E quando teve alteração no arquivo, ele vai disparar o build do Webpack e ele vai fazer o reloading desses arquivos aqui na nossa aplicação. Então, eu não vou precisar ficar dando refresh manual aqui, tá? Eu vou alterar o arquivo, eu já vou ver ele refletido aqui. Então, vou instalar aqui uma dependência de desenvolvimento. Vai aparecer aqui. Beleza? Eu preciso configurar algumas coisas aqui para o Webpack para fazer ele funcionar. Primeiro, eu preciso falar para ele qual que é o Content Base. O Content Base, basicamente, qual é a pasta que ele vai ficar monitorando aqui. Eu vou falar para ele, ó, fique monitorando para mim a pasta que está no diretório da aplicação chamado public. Beleza? E outra coisa que eu preciso fazer aqui é adicionar um entry point. Eu não vou deixar só o entry point que a gente tem atualmente, eu vou ter que adicionar um entry point do Webpack Dev. Webpack Dev Server Client HTTP /localhost. Eu vou colocar no 8080 mesmo. Isso aqui é basicamente qual é o servidor que ele vai startar para ficar monitorando. Então são essas duas configurações que a gente precisa. Para rodar o Webpack Dev Server, eu vou criar um script aqui.
chamado dev. Tá? É um nome que eu costumo dar porque eu acho mais fácil. E ele só vai chamar o Webpack. Opa, faltou uma aspa dupla aqui. Dev server. Como eu já tenho as configurações aqui no Webpack, elas já vão refletir lá. Então, se eu rodar aqui yarn dev, ele startou o yarn dev server. Agora, em vez de eu acessar por arquivo, eu vou ter que acessar no localhost 8080. Tá? Opa, aqui. 8080. Porque é um servidor, então para ter hot reloading ele precisa injetar umas paradas no seu script para conseguir usar através de WebSockets fazer atualização para você. Então eu estou aqui em localhost 8080, vou até copiar o endereço aqui para ter certeza. Command click, olha que beleza. Beleza, deixa eu dar um Ctrl Shift I aqui. Beleza, sem warning nenhum. E aí vem as mágicas, né? Se eu falar aqui hello Elton, eu vou salvar aqui, vou até mostrar para vocês que eu estou salvando. E fiquem olhando aqui, ó, do lado direito, quando eu salvar. Viu? Fez o refresh automático, tá? Então ele está monitorando a minha pasta public aqui. Quando o meu bundle é atualizado, ele vai refletir as alterações diretamente aqui. E meu bundle só é atualizado quando eu tenho alterações dentro do meu source. Então eu terei aqui, o Webpack vai gerar o bundle, aí o Webpack Dev Server vai identificar que houve alteração nesse cara e vai disparar o reload na minha página. Tá? Well, Oi. eu não sei se dessa forma aí que você, eu não vi, não percebi direito se quando você inicia, coloca ali no package JSON só para mim ver um pouquinho. Eu não vi se você, quando você inicia com ou build ou com at aí, não sei, se já abre diretamente o navegador. Não abre. Você Ele não sabe? inicia. Não, ele não cria um navegador. Quem cria o servidor mesmo é só o Webpack Dev Server. Então, eu acho que se fecha ali, vamos ver. Se eu não me engano, tem uns comandos em linha também no Dev Server, né? Não sei se você já chegou a olhar. Não olhei. Põe Deixa eu menos cancelar aqui. open aí, no Dev ali. Opa, não é aqui não. É aqui, isso. Ah, entendi. Ele vai abrir direto aqui no navegador. Se você aí você fecha a janela, se eu não me engano, ele já abre o navegador. Não sei se tem como configurar ou ele pega o navegador padrão, algum lance assim. Boa. Olha lá. É bacana porque já te abre, né? O, o arquivo. E ele tem umas Puta, cara, partes, sucesso. ele tem umas partes de coisa depois, umas partes de comandos aí. Pô, esse eu não conhecia, cara. Na verdade, eu fiz o Webpack Dev Server ontem, bem rapidão, eu nem explorei muito ele. Ele tem Mas muito bom, cara. comandos de linha lá, cara, legais. Né? Dá para colocar, acho que porta, um monte de coisa aí. Aham. Bacana. Ô, galera, então, apesar de. Como a gente foi falando e explicando aqui, acabou demorando um pouquinho mais, tá? Mas vocês verem que não é um processo muito trivial de ficar fazendo toda vez, tá? É por isso que existe alguns caras como o Create React App para facilitar a tua vida. Mas eu prefiro criar na mão ou usar um template que eu já tenho, que eu já sei tudo que eu fiz, tá? Então, essa aqui é uma configuraçãozinha básica. Eu usei essa configuraçãozinha básica nos exemplos que eu vou passar hoje do livro. Uma dúvida aí até agora? Não, legal. Muito tranquilo. De boa? Então, vamos lá, então. Eu vou cancelar aqui. Apareceu disconnected. E agora eu vou passar para as aplicações do livro. Beleza. A gente vai começar com esse Lightning Counter. Esses aqui são os links, eu deixo eles no final. Vou colocar um yarn dev. Beleza, tá aqui funcionando.
O que é esse cara? O objetivo da aplicação é mostrar qual a quantidade de raios, vamos dizer assim, que, que bateram ali na Terra, tá? Não, nada muito útil, é só para a gente ter um valor aqui para ficar incrementando direto. Vamos começar aqui no nosso source. Eu tenho a mesma estrutura, tá? Eu tenho a pasta dist, que tem meu bundle, eu tenho meu index.html aqui, que está usando o bundle também. E dentro do meu source aqui, eu tenho meu index.js, que eu vou renderizar o meu app. Isso aqui é importante falar, né? Eu estou importando o app dentro da minha pasta de components. E dentro da minha pasta de components aqui, eu tenho o meu app. O que meu app faz? Meu app é bem simples, na realidade. Ele importa o Lightning Counter Display, que é um outro componente, e simplesmente exibe ele, tá? Eu gosto de ter um app.js só para saber identificar facilmente na minha aplicação quem que começa as coisas. Então, tipo, se eu tivesse algum container aqui do lado e tal, eu deixaria tudo no meu app.js. Esse cara só vai invocar o Lightning Counter Display. Então, vamos ver como que é esse Lightning Counter Display. Esse cara aqui. O que ele faz? Ele importa um Lightning Counter, que é um outro componente. Por isso que eu falei para vocês que é bom já introduzir o Webpack, porque a gente tem um monte de coisa aqui. A gente tem uns 4 componentes dentro desse projeto. Eu estou usando também o style de componentes, que a gente aprendeu na última aula. Estou usando bastante, para falar a verdade, o style de components. E então ele está importando esse Lightning Counter. Vamos lá. Opa. Lightning Counter. Ele está importando esse Lightning Counter, que por final das contas aqui, ele está importando algumas configurações no meu arquivo de settings, está fazendo alguns estilos e está fazendo gerenciamento de estado tudo aqui dentro. Tá? Então, basicamente é o seguinte, a gente tem um app, que é tudo isso aqui. Acho que tem uma coisa até legal de fazer aqui, que é abrir aqui a parte de React. Então, a gente tem aqui, ó, eu estou usando um componente chamado React DevTools, que é esse cara aqui, e ele exibe a estrutura em componentes React, tá? Eu acho bem útil para a gente entender a estrutura das aplicações React. Então, eu tenho aqui um Lightning Counter Display. Você consegue ver quais são as propriedades aqui do lado. Aqui dentro eu tenho uma div estilizada. Dentro dele aqui, então, vai ter meu contador. Percebam que é só essa caixinha que está selecionada ali. E outra coisa importante aqui, ó, é o estado da aplicação. Tá vendo que está mudando? Está mudando aqui 19.800, 900, 20.200, 300, 20.400, por aí vai, tá? E aqui dentro eu tenho outros componentes estilizados aqui, que são esses textos, tá? Tá vendo? Um style de div. Beleza. Qual que é a importância desse capítulo aqui no livro? Ele fala pra gente como que é feito o gerenciamento de estado dentro de uma aplicação React. Então vamos começar pelo cara que tem gerenciamento de estado. O cara que tem gerenciamento de estado pra gente é o nosso contador, é o Lightning Counter. Tá? Então eu tenho a estrutura inicial aqui dele, que é uma classe, eu estou estendendo o component do React. Até aqui, beleza. Eu tenho o meu construtor. Eu tenho alguns métodos de lifecycle, que eu vou explicar mais para frente. E eu tenho o método render. Até agora, a gente estava acostumado só a fazer aqui o class, nome, instance component, e já ir lá e fazer o método render. Tá? Mas agora a gente vai ter umas coisas um pouquinho mais avançadas aí de gerenciamento de lifecycle, que é importante a gente saber. E a gente vai precisar de métodos adicionais do React. Percebam que já acaba até aqui, tá? Eu só tenho estrutura de classe e eu estou exportando ela aqui. Ó. Beleza. O gerenciamento de estado no React é feito através de uma variável, de um atributo interno chamado state. Tá? O estado da aplicação do React, qualquer alteração nela dispara uma atualização no seu componente. Tá?
Então, basicamente, o seu componente ele responde a alterações que existem no estado que ele está ou nas propriedades que ele recebe dos pais. Então, são duas coisas que disparam a atualização do componente, tá? A atualização das props e a atualização do state. Para você configurar o estado inicial do seu componente, para falar assim, o estado zero dele, que é como ele começa, você vai no construtor, tá? Ele recebe as props, eu estou passando as props para o construtor do component, tá? Isso aqui é normal você fazer em qualquer linguagem orientada a objetos, né? Que você estende alguma outra. Você estende uma classe, você repassa os parâmetros para o pai, para ele construir da maneira adequada, e aí você seta o que é específico do seu construtor. Nesse caso, o React ele usa a propriedade state, tá? É muito importante isso aqui. Então, vou lá, coloco this.state e passo para ele o objeto inicial, que configura o estado inicial do meu componente. Aqui eu coloquei que o estado inicial é com strikes igual a 0. Então, eu posso colocar que o strikes aqui pode ser igual a menos 200. Salvar. Tá, percebam, começou em menos 200. Tá? É o estado inicial do meu componente. Quando eu salvei aqui, ele disparou o build webpack, que rebuildou aqui. Rebuildou meu bundle, que fez o reload aqui no meu browser. Beleza? Vou voltar aqui para 0. Mas o que acontece aqui, então? Eu sei que o estado inicial do meu componente é um strikes igual a 0. Mas como que eu atualizo o estado do meu componente para eu poder ver como que é refletido isso? Uma das maneiras que eles fazem em exemplos, tá? É que quando o seu componente acaba de ser montado ali, ele ser renderizado pela primeira vez, você seta alguma função de callback que fica constantemente atualizando ele, por exemplo, tá? Isso aqui é só um exemplo, né? Existem, como é que fala, aplicações mais interessantes para isso daqui. Nesse caso, ele tem esse método de lifecycle aqui, que chama component did mount, ou seja, meu componente acabou de ser montado, ele acabou de ser renderizado pela primeira vez. O que eu faço? Quando meu componente acabou de ser renderizado aqui pela primeira vez, eu falo para ele ser atualizado constantemente através de usando o set interval. Então, eu uso aqui set interval com uma função de callback, e aí eu passo para ele qual que é a taxa de atualização. Eu achei meio desnecessário, mas eu criei um arquivo de settings aqui, onde eu tenho só as constantes que eu uso, tá? Então, eu tenho aqui a constante de taxa de atualização em milissegundos, que é a cada 1000 milissegundos ele vai atualizar o meu componente. Então, se eu colocar aqui para 500, vocês vão ver que vai ficar bem mais rápido aqui agora. Olha lá. Ficou o dobro da velocidade. Tá, aqui minha taxa de atualização é a cada meio segundo. Eu vou deixar 1000 ainda. Para ele atualizar a cada 1 segundo. Então, eu só estou importando aqui em cima tudo desse arquivo settings aqui, todas essas constantes que eu estou exportando, eu estou importando ela usando tipo um namespace chamado settings aqui. Aí eu consigo fazer settings ponto as constantes que eu exportei. Então, estou usando aqui como se tivesse 1000. Então, eu estou falando assim, quando o meu componente acabar de ser renderizado pela primeira vez, cria uma função de callback, cria uma função que responda para mim o que eu tenho que fazer nesse componente a cada intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo eu faço através do set interval. Então, a set interval, função de callback, e aí eu passo para ele a taxa de atualização. O que o set interval faz para mim? Ele coloca isso dentro para ser executado, e tem todo o conceito de event loop e tudo mais, que eu não vou ficar falando aqui, mas o set interval vai executar esse código desse período de tempo aqui, vai fazer esse chamado a sua função de callback. Essa função de callback eu chamei de timer tick. Então vamos ver o que o timer tick é aqui. O timer tick é a minha função que ele vai fazer o seguinte: a cada vez que ele for chamado, ele vai setar o estado da minha aplicação, atualizando a propriedade strikes para strikes mais a quantidade de strikes por iteração. Tá? Nesse caso, strikes por iteração, se eu não me engano, tá 100. Tá 100.
Isso quer dizer que cada vez que essa função aqui for chamada nesse intervalo de tempo de 1000 milissegundos, que é igual a 1 segundo, ele vai adicionar nessa propriedade strikes um valor 100. Quando eu faço isso, eu chamo setState, o meu componente no React, ele mudou o estado dele. Quando ele muda o estado dele, ele vai repintar o componente. Por isso que eu tenho essas atualizações aqui, porque senão esse valor estaria sendo executado, adicionado como um estado interno, e não ia refletir nada na tela. Mas o React ele fica monitorando para ver quando tem alteração de estado, quando eu dou um setState especificamente, ele sabe que eu alterei o estado da aplicação, que eu preciso repintar meu componente. Ou melhor, que eu preciso remontar meu componente, né? E eu preciso chamar via setState, tá? Se vocês virem código assim, this.state.strikes. Eu vejo um termo muito que eu não sei como usar outra palavra no lugar que eles falam que é re-render, né? Re-renderizar, não sei qual. Re-render. O que seria uma tradução para isso? Não tem, né? Eu sempre falo renderizar também, é como se meio que aportuguesou essa palavra, né? Que é uma renderização, não é só uma renderização, está renderizando de novo, mas não tem como traduzir. Ele tá tipo repintando o componente, né? Isso, repaint, né? Então exatamente, é como se ele estivesse desenhando um componente novo, tá? Ele tá fazendo o componente do zero ali. Tudo bem, o React ele tem todo o mecanismo de Virtual DOM, que ele identifica quais são as alterações efetivas, né, que precisam ser aplicadas no DOM real, mas no fim das contas ele precisa reconstruir aquele componente quando tem alteração de estado. Até porque aquele componente ele pode passar esse estado para os filhos dele e tem toda uma cadeia de alterações. Isso, toda uma hierarquia de alterações que podem ser desencadeadas com isso. O que eu estava falando aqui, que eu acho interessante a gente saber, é que não é recomendado fazer isso aqui, tá? Setar o estado do React usando direto a propriedade aqui, tá? Na verdade, eu nem sei se funciona. Acho que não. Deixa eu testar. Nem funciona, porque ele não fica monitorando a alteração de estado com isso. Você tem que explicitamente dar um setState para o React saber que houve alteração do estado. Beleza. Ok, voltou. Outra coisa tem várias coisas nesse componente que é interessante falar, né? Outra coisa que é legal saber é o seguinte. Quando eu chamo setInterval, ele retorna para mim um ID do timer. É interessante eu saber esse ID do timer para que quando o meu componente ele for ser desmontado, ele for, vamos dizer assim, ser destruído, eu remova esse é tipo esse listener que tá sendo usado, tá? Então, para isso, eu preciso chamar o clear interval usando o timer ID do intervalo que eu criei. Então, eu salvo dentro de timer ID aqui o valor retornado pelo setInterval, para que quando o componente seja desmontado, eu remova ele. É só por questão de deixar o componente limpo quando eu for desmontar. Oi? É porque o React, pelo que eu estava lendo lá, ele faz diferente, né, com as... Caramba, me fugiu agora. Os eventos? Os eventos, Ele não faz, ele não usa da forma que os eventos da forma que o DOM utiliza, né? Fica difícil de manipular. Ele coloca um evento só para o componente, né? E a partir disso aí ele manipula tudo, né? Então, isso. mais ou menos assim. Eu até ia falar um pouco para frente, mas é isso mesmo. Tipo, ele tem um pouquinho mais para frente, mas ele tem um evento que ele coloca esse evento no documento. Ele manipula esse evento dentro do documento e aí sim ele consegue disparar os eventos para os componentes que ficam escutando. Por isso que tem que, inclusive, fazer isso que você estava falando aí, ser apagado depois, né? Para não dar Cara, esse negócio de eventos dava muito dor de cabeça antes, porque eu já vi muita gente que precisava fazer melhorar a performance da aplicação e tinha que esbarrava no problema da quantidade de eventos que ela pendurava na aplicação. Né? E tinha que ficar removendo, porque é bem custoso para a aplicação ficar sabendo, disparando para todos os listeners as alterações que acontecem nesse podcast. Da forma que o DOM faz. Sim. A gente vai até falar mais para frente, mas vocês vão ver que não é, que nem o Ângelo falou, né? Não é
o evento real que o React está manipulando, tá? Um evento sintético que ele cria. Synthetic Event. Então, para isso que é importante a gente ter essa ideia de que quando o meu componente monta, eu faço alguma coisa, e quando ele desmonta, eu tenho que limpar meu componente para deixar no estado zerado mesmo, tá? É uma boa prática isso. Beleza. Aí vamos finalmente para o nosso método render, né? O que eu estou renderizando aqui na tela, finalmente? Eu estou pegando a minha variável, meu estado, .strikes, tá? Para acesso, você pode usar assim. Aliás, esse é o único jeito de você usar para acesso, né? Mas para setar é sempre com setState. Para ler, você pode ler normal, mas para setar é com setState. Aí eu estou lendo aqui o strikes, eu estou convertendo ele para um valor de acordo com o bloqueio, tá? Por quê? Porque, tipo, um valor numérico lá nos Estados Unidos, geralmente esse cara aqui não é um ponto, é uma vírgula. Aqui no Brasil, o separador decimal para a gente é o ponto. Tá? Então, se eu colocar o bloqueio PTBR aqui, ele sabe que é o ponto que é o nosso separador decimal. Nosso separador de milhar, perdão. Nosso separador de milhar aqui é o ponto. Então, se eu mudar no meu settings aqui, ó, para, sei lá, em plus, deixa eu mudar aqui a taxa de atualização para meio segundo, para ficar mais rápido. Quando ele chegar no 1000 aqui, já é para estar com vírgula. Olha lá. Porque esse é o jeito que os americanos usam como separador de milhar, tá? Eu vou deixar aqui no nosso PTBR e vou deixar como um segundo mesmo. Isso que é interessante fazer o toLock string. E aqui dentro, eu estou renderizando a contagem, que é esse strikes já convertido para o bloqueio adequado. E eu estou colocando dentro de um container aqui, que eu chamei de counter display. Esse counter display nada mais é do que um H1 estilizado, tá? A gente viu isso na última aula, mas eu vou falar bem rapidão. Eu estou usando o Styled Components, que esse cara vai criar para mim um componente estilizado com essas propriedades de CSS aqui. Perceba que isso aqui são propriedades de CSS nativo, tá? Vocês não vão ver aquelas supostas gambiarras assim, né? Por exemplo, que vocês costumam ver nos objetos. Aqui é realmente CSS real, tá? Que você tem que digitar aqui dentro. Então, ele vai criar para mim um componente H1 com essas propriedades de CSS. Então, aqui dentro, eu coloco, dentro desse componente que eu criei aqui, que só tem estilo, eu coloquei o valor. Eu costumo fazer bastante isso, tá? Quando o meu componente é estilizado, eu separo ele, estilizo, aí eu coloco as coisas dentro desse componente. Vou deixar a parte de lógica separada da parte de estilização. Para não ficar vindo aqui dentro de um componente e ficar injetando style aqui direto, tá? Eu acho legal fazer desse jeito. A última coisa que eu preciso falar aqui desse componente é esse cara aqui, tá? Eu fiz um pouquinho diferente do que está no livro, porque o livro ele usava create react class, tá? Então ele usava algo assim, const lightning counter, vou chamar de lightning counter 2, é igual a react.create class. Aí ele chamava de get initial state, que é strikes 0, e aí ele ficava colocando as propriedades aqui de render, tá? Que eu acho que é uma maneira antiga, né, de ficar trabalhando aqui com componentes no React, usando o Create Class direto. Eu acho que dá um pouquinho de trabalho fazer assim. Tem alguns benefícios, mas eu acho que tem mais malefícios do que benefícios, na minha opinião. Então eu prefiro criar com classes assim mesmo, tá? Aqui dentro você tem acesso a todas as suas propriedades de component, de mount, tá? Você tem acesso a tudo isso. Igual a gente está fazendo aqui, tá? A única diferença é isso aqui, basicamente, né? Em vez de você inicializar o estado no construtor, como você está usando o create class aqui do React, você tem que ter uma função chamada get initial state que você passa o estado inicial. É assim que está explicando no livro. Oi, Elton. Só uma Oi? colocação. Quando você, que eu estava lendo lá, não posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza que é. Quando você usa o create class, cara,
você tem uma vantagem que você não vai ter esse problema de você ter que fazer a vinculação com o bind do diz lá, cara. Isso, Então isso. ocorre. Você chegou a ver alguma coisa disso aí, né? Sim, então, na realidade é por isso que eu tô passando esse exemplo, por causa desse bind aqui. Isso Você não precisa fazer esse tipo de coisa aqui. Que inclusive tem um Porque fazer esse negócio. tem. Pior que tem, cara. Tem inline, tem não sei o quê. Nossa. Aham. Mas beleza, só para. Então, ele, inclusive no livro, ele falava desse jeito que a gente faz de ter que fazer o bind também. Então é por isso que às vezes eles optam pelo create class, né? Esses são um dos benefícios, porque quando você for usar, quando você for chamar alguma função aqui de set interval, aí você posso passar uma função de callback aqui, aí você consegue usar, opa, aí você consegue usar isso aqui, né? Aqui dentro. O this.state, porque o this aqui dentro, ele sabe que é o this o this da minha classe. Texto, né? Ele identifica o contexto corretamente dentro do create class. Agora, dentro da classe aqui, o que acontece? Esse cara aqui, dentro do seu método, ele não vai saber o que é o this aqui, ó. Então, ele vai dar pau quando você for chamar de this.state. O que a gente precisa fazer, então? Ou você usa esse jeito. Aliás, eu acho que tá tão... Acho que isso aqui tá certinho, cara. Acho que tá até funcionando isso aqui. Deixa eu ver se tá funcionando mesmo. Até roda. Tipo, até roda, né? Eu fiz meio na correria aqui, meio. Se bem que eu chamei daquele pau lá como fala? Export default. Eu tenho que usar o create class isolado do React. E esse cara aqui eu não vou exportar, eu vou chamar de 2. This.state, vou incrementar de 99 a 99. Aí eu preciso extrair aqui esse count. Vai ser difícil funcionar de primeira, né? É normal, né? Cadê? Eu acho que ele não gostou. Acho que tem mais coisa para fazer aqui que eu não lembrei. Fiz o componente de mount, testei o timer. Eu não especifiquei o intervalo aqui, né? Aí eu preciso ver aqui o que aconteceu de erro. Get initial state is not a function. É verdade, não é uma função. E agora? Aí ele falou que must return an object or null. Isso é verdade, porque eu preciso passar encapsulado. Cannot read state of undefined. Debug ao vivo ainda. Um debug ao vivo. Eu achei que ele acessa como this.strike direto, né? Cara, eu não lembro como que ele fazia o get initial state. Se ele retornava direto um objeto e como que ele acessava depois. Eu realmente não lembro, cara. Cannot reach property state of undefined. Ele deu esse erro aqui no render. Que para mim já era para ele conseguir reconhecer como this.state. Deixa eu ver se eu tenho. Deve estar no livro lá também.
Ele Não é retorna aquele uma pau de função, Babel lá? ele dá um return dentro de um objeto, Elcio. Então, mas diretão aqui, né? Deixa eu ver. Dentro do. Ele coloca o rate class dentro de uma variável, né? Deixa eu ver o que ele está fazendo aqui, eu não lembro. Tá exportando direto. Qual de Babel, Michel, que você tá falando? Que lembra, né, quando nós utilizávamos da forma que tá no livro? Utilizávamos o Babel até a versão 5, parece, né? Uhum. E agora você está utilizando a versão 6, parece aí. Então, não sei a configuração aí. Será que era isso, cara? Não sei se é por causa disso, pode estar dando um pau, porque você tá tentando fazer de um jeito diferente agora aí, né? Tô usando o get initial state ali. Ele pra mim que ele retornava normal aqui. O get initial state ali não é um método, né? Te falar isso daí, que com essa nova forma que você fez, não deu pau no Babel, né? Não. Você pode usar a última versão, aquela outra vez lá, último hangout que fizemos. Fizemos o teste lá e você viu que não dá certo do jeito. Tenta passar sem ser, só para ver, ó. Eu acho que não tem nada a ver sem ser o arrow function ali, né? Mas acho que não tem nada a ver. Né? Então, eu acho que não. Olha lá como que ele faz, ó. Ele tem uma function return strikes de 0 diretão, né? Aí ele chama this.state.strikes. Bem, só se alterou o create class aqui, né? Porque a nossa estrutura tá igualzinho, tá aqui, ó. Get initial state. Tem uma função que retorna strikes de 0. Aí eu tenho o componente de did mount. Tem que enfiar numa constante, isso acho que não resolve nada. Porque eu tô exportando direto, né? E ele tem um render com um H1. Eu tô retornando dentro aqui, tá certo também. Tô extraindo o count. Ele não tá entendendo esse this.state. Eu acho que é por causa desse create class. Aliás, vamos usar esse cara aqui, né? A gente ficou falando desse cara. Então vamos. Se tiver de funcionar, vai ter que funcionar agora. Yarn Edge create react class. Eu vou importar o create react. Eu nunca usei esse cara, nem sei se vai funcionar, mas. Também nunca vi isso, não. Create react class. Se for isso. Yarn watch. Aliás, yarn dev. E aí ele falou que stage está indefinido. Para variar. Deve ter mais alguma coisinha aqui que eu devo estar. Eu acho que mudou alguma coisa da API dos caras. Não deve chamar mais get initial stage. Alguma coisa assim. Alguma coisa assim agora. Tanto que quando eu peguei esse exemplo do cara, eu nem fiz o jeito que ele fez. Eu já fiz direto com classes. Mas eu não sei qual que é o problema. Pode ser a versão do Babel, que o Michel falou. Estranho que ele não está reconhecendo esse this.state aqui. Mas tudo bem, vamos voltar para a versão antiga. Se quiser, eu deixo isso aqui comentado também para quem quiser fazer teste. Bom, se descobrir depois eu falo qual que é esse cara. Eu não preciso desse import aqui. E aí eu vou export default. E como... esse cara aqui. Beleza. Qual que é o problema, então, da gente usar a classe direta aqui? É que a gente tem que fazer o binding desse cara. Justamente porque ele não reconhece o this. Então tem que falar o seguinte, ó, this.timerTick tem que ser o this.timerTick binding to this, tá? Significa que dentro do contexto desse método tick, quando eu chamar this, ele vai referenciar a minha classe. Caso contrário, se eu não me engano, ele referenciaria o evento por padrão, que é feito bind aqui dentro do evento.
Então eu falo, não, o this aqui dentro não vai ser o evento, o this aqui dentro vai ser a minha classe, porque eu preciso acessar o estado dela. Beleza? Então é isso que esse cara faz, bem simples. Não tão simples assim, né? Para os exemplos que a gente tá vendo. Beleza, esse cara aqui, ele é usado dentro do Lightning Counter Display. Que é esse cara aqui. Ele só tem um método render, que ele retorna dentro de um container aqui, que é um display, o meu contador, que é esse cara aqui dentro, e eu tenho mais 3 componentes de texto, tá? No exemplo do livro, ele fez esses exemplos aqui bem... como é que eu falo? Ele fez esses exemplos aqui bem diretão, assim, com H1 direto aqui. Eu preferi usar criar um componente específico para isso, tá? Em vez de colocar um H1 direto, eu criei um componente estilizado. Então, eu criei um componente estilizado por display, que é esse cara aqui, esse container, tá? Só para centralizar ele, deixar o fundo preto, trocar as fontes, tudo mais. Olha, esse style de componentes aí tem que instalar algum negócio? Eu não lembro do jeito. Tem que instalar o Styled Components, tá aqui nas dependências, ó. Tá. Porque eu não... Tem que instalar esse cara aqui, ó, Styled Components. Aí no final minha dependência ficou só o React, React DOM e Styled Components. Interessante isso aí. Né? Bem da hora esse cara. Aqui tô usando polyfill e tal, mas isso aqui é só para habilitar o async await que eu tava fazendo os testes. Beleza, então eu tô retornando uma div estilizada. Tá? É o mesmo CSS do livro, tá? Quer dizer, não exatamente igual, eu fiz umas modificaçõezinhas aqui, mas assim, 80% do CSS que tá lá no livro. Só centralizei as coisas, coloquei uma fonte maior, a cor e tudo mais. E os meus textos, eles são estilizações a partir desse texto base. Então eu criei um componente base text, que é uma div, só para centralizar, para deixar margem zero, melhor dizendo, sem padding também. E depois eu herdei desse componente aqui e só estilizei o que era específico dos componentes que eu queria. Então, o componente small emphasis text, que é esse cara aqui, ele só tem uma fonte em negrito. O emphasis text, que é esse cara aqui centralizado, ele tem a fonte em negrito, mas ele também tem um tamanho 38 aqui. Então, se eu colocar, sei lá, 72, salvar, percebam que ele até saiu da caixa aqui. Só para ver se está refletindo mesmo. Dá para fazer coisas complexas com esse style componente, alinhamento, prefixo, tudo. Nossa. Cara, prefixo eu não sei, mas alinhamento de componente eu vi que você conseguia fazer estilos internos aqui, sabe? Tipo, todos os links dentro do componente ênfase text. Aí eles tinham que ter, sei lá, color. Aí tudo que eu colocasse de link aqui dentro, ele ia refletir. Você tem acesso àqueles pseudo components também, se eu não me engano. Então você conseguia usar, tipo, hover. Font rate. Acho que é assim, se não me engano. Acho que foi o Michel que mostrou algum negócio que fazia isso. Acho que alguma coisa de hover. Eu não lembro exatamente a sintaxe aqui. Acho que alguma coisa de hover. Não é exatamente hover aqui. Mas ele tem acesso a esse pseudo element. No caso lá, no dia, eu usei o Radeon, né? Era outra biblioteca para fazer isso. Olha lá, tá vendo? Ele tem acesso ao hover aqui, ó. Style Component já tem isso já, então. Aí, melhor. Eu achei legal. Então é melhor usar ele do que usar duas bibliotecas. Ele já tem tudo. Ele deu uma boa avançada agora. Eu gostei dele. Assim, eu não sou craque de CSS, então eu não sei quais são as dificuldades de adicionar um pré-processador aqui e tudo mais. Isso eu não procurei ainda. Estou no CSS bem basicão ainda. Mas eu vou procurar estudar mais para saber o que consigo fazer. Então, meus componentes aqui de texto são isso, tá? Basicamente herdando aquele texto lá e só setando as propriedades, que são específicas. Que nem esse cara aqui tem uma opacidade de meio.
deixar ele aqui um pouquinho mais escuro, vou colocar 0,8. Claro, no caso. É mais escuro, é próximo do... Opa, é mais claro, é mais próximo do 0 e mais escuro é mais próximo do 1. Verdade. Beleza. Então, vou deixar ele no meio do caminho aqui mesmo. E é isso. Esse componente. Ele tem o container dele, que é essa caixona preta. Tem o contador, que é esse cara aqui. Ele tem um small emphasis, que é esse texto aqui. Ele tem um ênfase, que é esse texto maior aqui. E ele tem um small text, que é esse texto que fica aqui embaixo. Tá? Então, de estilização não é tão complicado assim. O que é importante desse cara é só a gente entender o gerenciamento de estado. Como que é feito. Beleza? Alguma dúvida? Suave? Tranquilo. Acho que o segundo exemplo é bem rápido, tá? Aí a gente passa para o terceiro, que acho que é mais interessante. Dá um close others. Deixa eu fechar esse cara também. O próximo exemplo aqui é do Circles. O Circles é o seguinte, ele é bem mais simples, tá? Eu tenho a mesma estrutura aqui. Eu basicamente criei um componente de app, que está dentro da minha pasta de components. O meu app tem todo um código para renderizar um círculo. O meu círculo. Então, vamos começar pelo que é esse meu componente círculo aqui, né? Opa! Meu componente círculo, ele é simplesmente uma div estilizada, tá? Em que ele tem esse tamanho aqui de padding, margem. O importante dele aqui é esse border radius para dar esse formato circular nele, né? Então é bastante importante esse formato aqui e também é importante a gente saber a cor de background. A cor de background dele eu estou setando através de uma propriedade chamada BGColor. Então, quando eu for chamar esse círculo aqui, eu passo o BGColor para ele com o hexadecimal, o RGB dessa fonte, ele vai injetar aqui direto na sua propriedade. Essa sintaxe aqui é específica do styled, tá? Como esse cara aqui é um template string, eu consigo fazer com que ele use direto a propriedade que ele está recebendo via props. Só que é importante você ver que não é só colocar props.pgcolor, tá? Tem que colocar props. Aqui tá. Aí tem que colocar uma função que recebe as props e devolva só o bgcolor da props. Isso, é tipo uma função de callback. Eu demorei para entender isso porque eu falei, o que eu preciso aqui? Eu preciso do props gcolor. Aí eu deixava assim. Aí eu vi que não funcionava. Eu falei, mas o que está acontecendo aqui? Mas intuitivamente a gente pensa mesmo. Né? Não é intuitivo, né? Aí ele falou, não, tem que ser uma função que receba as propriedades e aí devolva só a propriedade que você vai usar dentro do CSS, que é esse cara aqui. Aonde esse bgcolor está sendo passado, então, tá? Eu estou exportando esse cara direto. Esse bgcolor, ele está sendo usado toda vez que eu crio um círculo. Eu passo por uma propriedade para ele. Então, aqui, o meu app que eu estou exportando, ele é uma função anônima, que ele tem um container, que é um cara que vai... como é que fala? Dentro dele vai estar todos os meus círculos. A primeira coisa que eu faço é randomizar um círculo criar um círculo com cor aleatória. Depois eu crio vários círculos com cores pré-definidas. Vamos nesse primeiro método aqui. Get random circle. O que eu estou fazendo aqui? Deixa eu tentar ter mais espaço. Eu tenho algumas cores aqui, 4 conjuntos de cores. Eu randomizo uma dessas 4 cores. E aí eu retorno um componente círculo olhando o array na posição selecionada. Então aqui ele vai randomizar um índice desse array, de 0 até 4. Que o length dele aqui é 5, né? Então ele vai randomizar de 0 a 4, como ele está fazendo um floor. Esse cara vai retornar alguma coisa assim, tipo 0,3 ou 0,49 no máximo, porque o intervalo que ele está fazendo é o intervalo de 0 até 5, mas esse 5 é um intervalo aberto.
Tá? Significa que ele não vai usar o 5 aqui. Ele vai usar só de 0 até, sei lá, 4999999. Aí quando ele faz um floor, ele vai forçar esse cara aqui a ser no máximo 4. Então esse intervalo que ele está pegando, de 0 até, desculpa, de 0 a 3. Esse é o intervalo que ele está usando, em vez de 0 até, é isso aqui que ele vai retornar, 39999. Uma vez que ele define qual que é o índice, ele vai jogar isso aqui direto na propriedade BGColor do círculo. E ele vai me tornar um círculo aleatório. Vou tornar só um círculo aqui. Toda vez que eu der refresh aqui, ó, ele pode retornar um círculo diferente para mim. Tá? Que ele vai ficar randomizando entre aquelas 4 cores. Depois disso, o livro mostrava um exemplo em que você mostra que dados, um conjunto de dados de cores que você tem, como que você cria isso dinamicamente, né? Então eu tenho o mesmo array de cores, só que com umas cores adicionais aqui, basicamente, né? E aí eu mapeio todas as cores que eu tenho para construir um componente. Então, para cada cor que eu tenho aqui, eu vou construir um componente com essa cor. Então, eu vou lá, colors.map, para cada cor e índice que eu estou iterando, eu construo um componente círculo com o BGColor igual à cor que eu estou. E aí eu tenho que definir um key, né? Porque se eu não definir esse key aqui, ele vai ficar enchendo a minha paciência falando que eu preciso definir, porque o React precisa. Então, se eu não deixar esse key aqui, ele vai dar aquele famoso warning aqui, de que eu tenho que ter uma propriedade key única para cada componente. Então eu vou lá, coloco o meu key, e aí ele se entende. Uma coisa legal de vocês verem aqui, ó, eu vou selecionar o primeiro elemento, vou inspecionar, eu vou para o React. Deixa eu fechar esse console. Percebam aqui, ó. Esse primeiro eu fiz o get random circle. Esse não tem key. Mas esse daqui que eu fiz um map, como eu estou retornando vários componentes dentro desse método, eu preciso ter uma key para cada um. A gente consegue ver nitidamente isso quando a gente vê a aba do React aqui, quando a gente tem essa extensão instalada. Então, olhem aqui no primeiro. Ó. O primeiro elemento, ó, ele não tem aqui, ó, e essa é a cor dele. Ó. A partir desse elemento aqui, ó, todos têm key. Ó. Aqui é formado pelo índice seguido pelo o nome da cor. Aí tem o BGColor aqui na frente também. Eu acho muito legal a gente, inclusive, habilitar essa extensão React aqui para a gente ver as propriedades, o estado da aplicação aqui também. É bem bacana. Recomendo. Beleza? Conforme a complexidade vai aumentando, isso aí é cada vez mais útil. Ah, isso é verdade, cara. Eu até usei isso aqui para ver que estava errado algumas vezes. Bem tranquilo. O exemplo do livro era só para saber, assim, dado um conjunto de dados, porque o que acontece? Atualmente a gente pega muito dado a gente usa muitas APIs, então no final das contas a gente tem objetos e a gente quer transformar aqueles objetos em alguma coisa visualizável. Nesse caso, esse objeto que eu tenho, a informação de dado que eu tenho são cores, é um array de cores. E como que eu transformo isso em algo que seja visível? Aí eu crio um componente que consegue renderizar uma das cores que eu tenho. Então a ideia dele era mostrar que a partir de um conjunto de dados que você tem, que pode ser pego via API, pode ser pego de um arquivo, como que eu monto um componente para exibir esses dados, passando eles via... Bem tranquilo. Esse exemplo é mais simples. Aí o último para fechar, já está 11h42, acho que dá para fazer até meio-dia. O Events, que é como que a gente gerencia eventos. Elton, uma coisa fora aí do assunto, tem uma pessoa perguntando como você deixa o seu VS Code bonitinho, assim, com as letrinhas lá. O que você usa? Ah, de configuração? Então, deixa eu vir aqui no Preference Settings. Cara, dentro do VS Code você consegue vir em File Settings, desculpa, Code Preference Settings, e aqui você consegue customizar
customizar o editor com o que você precisa. Eu tenho poucas customizações, para falar a verdade. O que eu customizo só é os ícones que eu estou usando o VS Code Great Icons. E a cor que eu estou usando é um Dark Pro, tá? Ele vem com um conjunto de cores que você pode usar. E essa aqui é a minha preferida. Esse zoom level aqui é o tamanho da letra, tá? Então, vou colocar vai ficar bem pequeno a letra aqui. 75, para conseguir ver principalmente o terminal. E a fonte que eu estou usando é o Operator Mono, tá? Talvez seja a parte mais legal aí. É isso aqui. E para você habilitar as ligaduras, você tem que usar esse fonte ligaturas aqui do editor. Essas ligaturas é para ele ficar com umas setinhas assim, quando você está dentro do JS ou do HTML. Ele transforma isso aqui num símbolo só. Tem outras fontes legais que você pode usar. Eu recomendo usar o Firecode. Deixa eu ver. Acho que eu tenho instalado ela aqui também. Ela é bem legal. Mas eu estou usando o Operator Mono. É a melhor fonte que tem para desenvolver aqui. O resto não é nada muito complicado, né? Só tab size, font size. Isso aqui é só para eu conseguir ver os espaços aqui nos meus arquivos. Então, se eu estou lá no índice, por exemplo, eu consigo... Vocês estão vendo esses pontinhos aqui, ó? É o que ele renderiza, ó. Eu peço para ele exibir. Se eu colocar como falso lá, ele... Então é isso. É o Emerson ali do bate-papo que perguntou. Então, beleza. Tranquilo. Eu gosto bastante de customizar meu editor, deixar ele mais ou menos a minha cara aqui. Tranquilo. A gente vai falar um pouquinho de eventos agora, gente. Como que o React manipula e lidar com os eventos, tá? Então a gente vai ter um exemplo aqui, vamos pro app. O meu index.js, ele só chama o app. Tá bem simples. O meu app vai ter o seguinte, ele vai ter um container, que é também um cara estilizado. Deixa eu rodar. Opa! Deixa eu rodar um Yarn Dev aqui, né? Vocês verem o que eu vou exibir aqui. Acho que esse cara vai ficar melhor se eu colocar numa janela separada. Eu acho que vou deixar ele numa janela separada aqui, que vai ser o melhor jeito. Aqui. Aqui é uma janela, precisa de uma janela um pouco maior. Beleza. Eu tenho então um container estilizado aqui, com cor e padding. E aí eu chamo counter container, que é um componente que eu criei. O counter container, ele tem... basicamente, ele tem listeners do evento onClick que eu faço. Tá? Então, dentro do meu componente counter container, aqui na renderização dele, eu tenho um container estilizado, que é basicamente uma div com estilizações, bem simples. Tá? Não é muito relevante isso aqui agora. Basicamente, estilização. Dentro dele, eu tenho uma parte legal aqui, que é o contador. O contador, eu falo para ele que ele tem que exibir a contagem que eu estou atualmente. Tá? Essa contagem é gerenciada pelo estado da minha aplicação. Então, aqui, no meu construtor, eu seto o estado da minha aplicação inicial para o count 0. Beleza. Aí eu tenho dois botões, um botão de incremento e um botão de decremento. Melhor, eu tenho um botão de decremento e um botão de incremento. Esses botões, eles vão fazer com que o estado da minha aplicação mude. Então, para isso, eu criei um botão, aqui, um button, que no evento onClick dele, eu chame um handler. Só que esse handler, eu preciso passar esse handler para esse botão. O que eu faço? Eu falo para ele, então, que a propriedade que eu chamei de clickHandler vai ser igual a uma função da minha classe que sabe gerenciar esse evento. Ela sabe como pegar esse evento e alterar o estado do meu componente. Esse evento chama decrease. E o evento para o incremento chama increase. Então, esses caras são simplesmente manipuladores de eventos, que dado o evento que eles recebem,
eles alteram o estado da minha aplicação. Então, eu dou um set state quando eles são chamados, e aí eu incremento o estado da aplicação chamando essa função getStepSize, que eu defini aqui que era 10 ou 1, dependendo do que está acontecendo. Ou ele decrementa chamando o stepSize também. Tá. O que esse stepSize vai fazer? O stepSize vai fazer, beleza, o incremento ou decremento vai ser de qual tamanho? Se eu estiver segurando a tecla Shift, ele vai incrementar ou decrementar por 10. Se eu não tiver com a tecla Shift, ele vai incrementar ou decrementar por 1. Então aqui, eu estou apertando sem usar Shift. Agora eu vou pressionar Shift no meu teclado, acreditem em mim, tá? E aí ele está incrementando e decrementando por 10. Se eu não pressionar mais o Shift, é por 1. Beleza. O que eu queria mostrar aqui, então? Que quando você manipula eventos no React, você tem acesso a coisas como Shift Key, por exemplo, tá? Porque o React, ele constrói para você eventos sintéticos do DOM que você está manipulando. Você está manipulando eventos sintéticos dele. E, inclusive, aqui, ó, eu vou até colocar um console.log event para vocês verem. Aqui no console, ó, o que ele me retorna aqui como target é um synthetic mouse event, tá? Então, basicamente, o evento que eu estou capturando é um evento sintético de mouse. E aqui dentro desse cara, ele tem uma série de propriedades que são padrão já de eventos do React, mas ele tem algumas propriedades que são específicas do evento de mouse. Beleza? O evento, eu acho que, se eu não me engano, tem o client X e o client Y, por exemplo, eles só existem no evento de mouse, que é a posição da tela que você está clicando. Uma coisa que eu tinha falado antes, mas eu vou reiterar agora, é que como funciona o sistema de eventos no React. O documento dele, ele tem tipo um listener geral. E esse listener que vai identificar quais são os eventos que acontecem no DOM real, e aí ele vai disparar para você eventos sintéticos, e aí sim você manipula esses eventos sintéticos, tá? Então eu não estou manipulando um evento real do DOM, eu estou manipulando um evento sintético que o React criou para mim. Tá? Então, quando você vê esse on-click aqui, ó, no botão, na realidade não é um on-click do botão real lá, tá? Ele é um on-click do React. Beleza? Então, beleza, eu tenho aqui o meu gerenciador de evento e eu passo esses dois manipuladores de evento pro meu botão aqui. Aí, o que o meu botão vai fazer? Ele vai falar o seguinte, ó. Quando você clicar nesse botão, esse cara aqui é específico do React, on-click, você vai chamar o click render que eu recebi como propriedade. Beleza? E aí você coloca aqui dentro do botão o texto que o cara passar para mim. Então o texto que eu estou passando aqui como mais e menos vai vir aqui como children. E ele vai deixar aqui no meio do botão. Quando você coloca aqui entre a tag de início e fechamento do botão, significa qual vai ser o texto de caption daquele botão. Beleza? E aqui eu só estou exportando esse componente estilizado, tá? Estou exportando esse botão aqui com fonte, cor e tudo mais. O importante aqui é saber como que eu recebo o manipulador de evento e como que eu vou pegar esse manipulador de evento e vincular a um evento do React. Nesse caso, é o evento onClick. Beleza? Outra coisa que eu fiz aqui, além de gerenciar o estado da aplicação com mais e menos, eu coloquei um botão alert para mostrar como que a gente cria eventos dentro do React. É a última coisa que a gente vai falar, tá? Esse alert button aqui é um botão que eu criei, em que ele estende componente normal, e eu faço os binds lá, que eu sempre preciso fazer, tá? Todos os métodos que eu tenho interno, eu preciso fazer esses binds aqui. Eu fiz isso no botão aqui também, não fiz? Ah, não tenho métodos. Mas aqui eu precisei fazer, ó, no increase, decrease, no increase, decrease e no handle também, eu precisei fazer esses binds aqui. Eu deixei a explicação aqui em cima, por quê? Então, o meu botão de alerta, ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai ter um botão que vai ter um evento onClick, que quando eu clicar nele, ele vai disparar um novo evento. Ele vai disparar um evento que eu criei, que vai chamar onAlert. Então, quando eu clicar no onClick, ele vai disparar um outro evento que eu chamei de onAlert.
Então, para criar um evento em JavaScript, isso aqui não é do React, isso aqui é de JavaScript, da API mesmo, normal do browser, você usa o New Custom Event. Então, eu coloco aqui New Custom Event, passo o nome do evento que eu estou criando, e eu consigo passar para ele os detalhes desse evento, ou seja, quais são as informações que eu quero que sejam repassadas para quem for o listener desse evento. Aí eu passei, então, como informações adicionais, no detail, o count que eu recebi. Então, o count que eu recebi via props, eu repasso ele aqui, por quem for manipular esse evento. Para efetivamente fazer o dispatch do evento, eu chamo o window.dispatch e passo o evento que eu criei. Tá? Uma coisa que vocês estão vendo aqui, ó, eu só estou disparando o evento se eu estiver segurando o Shift. Se eu não estiver segurando o Shift, ele não vai disparar. Beleza? Então, no clique ele vai chamar o dispatch element, que vai receber o evento. Se eu estiver segurando o Shift, ele vai criar um evento de um alert e vai disparar. Onde eu estou usando esse cara? Eu estou usando no counter container. Ele vai ser o último botão aqui, ó. Que é esse botão vermelho aqui, ó, embaixo. Então, esse botão ele vai ter o count, que é o estado da aplicação. E eu falo que toda vez que ele clicar pressionado com o Shift, ele vai exibir o alerta com o valor atual. Então, toda vez que eu for aumentando aqui, ó, perceba que esse número vai alterando. Beleza? E o que acontece quando eu clico nesse botão aqui, então? Eu vou passar para ele. Vou passar para ele aqui. Ele vai disparar um evento, então, que chama onAlert para minha aplicação. Vocês lembram? Então, aqui no nesse cara, quando eu clicar, ele vai disparar o evento onAlert. Quem que vai capturar esse evento? Então, o que aconteceu? Eu criei um manipulador de evento chamado onAlert. E onde a gente adiciona os listeners de eventos? Dentro dos métodos de lifecycle do React, do component didMount e do component willAmount. Dentro do component didMount, eu crio os listeners de evento, que é quando meu componente está sendo criado pela primeira vez. E no component willAmount é um método de lifecycle que é quando o meu componente está sendo desmontado, está sendo destruído. Tá? Aí eu tenho que remover o meu listener. Então aqui no didMount eu coloco um listener para o evento onAlert. E eu falo para ele que quando esse evento for disparado, eu vou capturar ele e vou chamar o método handleAlertEvent. E quando o meu componente for destruído, eu vou remover esse listener. Finalmente, o que meu componente handleAlertEvent faz? Ele vai logar o evento no console e ele vai dar um alerta com os detalhes do evento que eu repassei aqui, ó. Esse detail aqui é o detail que vai chegar aqui para ele. Então, eu estou clicando aqui sem segurar o Shift. Quando eu segurar o Shift, aí ele dispara o evento que é capturado pelo meu componente, que ele vai fazer o console.log desse evento e vai exibir aqui como um alerta qual que é o valor. Então, assim, eu quis mostrar para vocês como que a gente passa propriedades para componente, como que a gente fica escutando eventos customizados e como que a gente trabalha com os eventos nativos do React, tá? Assim, tem todo mundo de coisas aqui para a gente poder falar, tá? Eu vou ficar só nesses dois mesmo, eventos customizados e eventos sintéticos criados pelo React. Mas vocês podem explorar eventos de keyboard, vocês podem eventos de mouse também para poder controlar melhor a posição da tela que ele está, para, sei lá, fazer desenhos na tela, tem todo um conjunto de coisas que vocês podem trabalhar ainda só em cima desses eventos que o React disponibiliza. Eu vou subir esse cara no GitHub e eu deixei alguns links aqui que eu acho úteis para vocês lerem depois, tá? Então, aqui da parte de State Lifecycle, tem alguns links do Facebook aqui, especificamente da documentação do React e do React Express. Sobre eventos customizados, tem a documentação da Mozilla explicando como funciona. Vocês viram fazendo bastante import statement aqui, né? Se vocês tiverem na dúvida como é que isso funciona, se vocês quiserem relembrar, eu deixei a documentação aqui também do import. Essa configuração que eu fiz no começo de Webpack, Babel, S6 e React, tem alguns
alguns links aqui que explicam como que você faz essa configuração simples também, tá? Para vocês poderem revisar. E as duas bibliotecas, e a biblioteca que eu estou usando aqui, que é o Styled Component, que eu usei para estilizar meus componentes. E aqui eu deixo para vocês como sugestão usar o Storybook, que é uma ferramenta... Opa! Bem errado aqui. Então, é uma ferramenta fantástica para você conseguir testar seus elementos de maneira isolada, tá? Então, eu consigo trazer aquele botão que eu criei, por exemplo, eu consigo trazer para dentro aqui do Direct Storybook e testar especificamente ele. Se ele está mudando de cor certa, quando eu clico no botão, se sei lá, o hover dele está funcionando adequadamente. Enfim, você consegue testar seus componentes de maneira isolada, que eu achei uma ferramenta muito legal. Mas a gente não vai falar dela aqui, que a gente está meio sem tempo. Beleza? Vou deixar esse cara aqui no GitHub. Qualquer dúvida é só consultar. Vocês têm alguma dúvida aí que eu posso responder? Finish de novo. Acabou? Acabei. Ó, cara, limite, hein? 11h59. Essas horas o Ângelo já foi embora. Já. Ah, ele já foi? Ah, não sei. Se ele fica muito quietinho assim, é porque ele foi embora. Ô, você tá aí ainda, rapaz? Ele já Não, mas tranquilo. já deve Ele só deixa no mudo ali e vai embora. Quando dá uma 11h50, assim, se você não terminou, ele já vai embora, já vaza. Não, de boa. Não sei que. Você falou que tinha um cara novo aí também, não sei se ele tá aí até agora. Ele tá assistindo ali no YouTube, ali. Emerson. Tá. Se ele tiver dúvida também aí, só comentar. Se tiver, é só falar. E se não conhece nosso grupo, é só ir lá no Meetup. Abre o Meetup aí pra ele ver. Você tá compartilhando a sua tela aí. Nosso grupo aí do doente. Venha ser um doente também. Nosso grupo aí se enche, ensine-me qualquer coisa. Né? Aí, todo domingo tamo aí, às 10 da manhã. Aí eu mando o link do Hangout por e-mail. Aí vocês conseguem entrar com nós aqui dentro pra conversar. Isso. Fica mais fácil. A gente tem um grupo no Slack também, né, que a gente vai usando. O Michel manda lá também, ou ele manda no e-mail. Já entrar no grupo do Slack. Ou no e-mail ou no Slack. Tanto faz. Como tem pouco pessoas entrando, ainda dá pra fazer isso, né? Todo mundo entrar no Hangout. Se um dia aumentar, aí só dá pra entrar 10 aqui só. É verdade. 3, não, mas a gente faz aquele esquema lá, tipo, fazer uma live mesmo, aí a galera tem que comentar por chat, né? É isso aí. Olha lá, ele tá aprendendo React. Qual o Slack? Mostra o Slack pra ele. É o Slack do NTRC, cara. O Michel vai precisar enviar pro seu... O convite, né? O convite lá. Eu não... Se quiser deixar o e-mail aí, eu coloco pro cara aqui, já ele te envia. Já. Não, entra lá no site do Meetup mesmo. Vai lá em páginas, pages no seu caso, deixa em inglês. Tá vendo que o primeiro link ali, ó? Peço convite. Ah, tá. Tem um convite aqui, ó. Aí você consegue. É que o Ângelo que fez esse Slack, tem uns Slack que você já entra direto, né? Você põe o e-mail lá, o cara só habilita. Eu não sei qual configuração que tem que fazer. Ele colocou o e-mail dele aqui. Vou passar no bate-papo aqui para você. Aí você já adiciona ele já. Deixa eu colocar aqui. Cara, mas não precisa aquele esquema de convite lá? Então, aí você convida ele aí. Como é que eu convido ele? Não sabe? Não sei, cara. Lá, acho que tem lá, convidar alguém. Cadê? Invite people. Invite, é isso aí. Passa o e-mail dele aí, então. Aí tá no chat aí, no nosso chat interno aqui. Você colocou no Slack direto? Não tá no nosso chat interno pra você pegar o e-mail dele. Então, no Hangout? Pra você aprender a fazer. Então, faça aqui. Aí. É que eu tava perdido na janela do Chrome aqui. Como que é o nome dele? Emerson Luiz. Eu vou chamar de Emerson Luiz, então, aqui.
Aí funciona o seguinte, a cada fim de semana um de nós apresenta, né? O Elton, eu e o Ângelo. Isso. Aí caso você queira apresentar também um dia, aí você pode apresentar também. Uhum. Vocês são de onde? Sou de BH. Eu e o Ângelo somos de Rio Claro. O Elton era de Santa, agora ele tá morando em Campinas. Aqui em São Paulo, viu? São Paulo, Estado de São Paulo. Somos da... Viu, cara? Mas, tipo, a gente também tá aprendendo, sabe? Isso aqui a gente estuda para fazer apresentação, então a gente pega uns temas que a gente não sabe, a gente corre atrás para poder passar. Então, é uma maneira até legal da gente se motivar e aprender mais para conseguir passar esses conhecimentos também em cada hangout. Então, você vai falar assim, eu não manjo do que eu vou passar, mas a ideia é justamente essa, né? A gente correr atrás de estudar conteúdo para poder passar, para a gente forçar o aprendizado e também compartilhar conhecimento. Exatamente. Ninguém aqui é especialista em nada, então Exato. O pessoal mete a cara aqui, fala, às vezes pode ser umas besteiras, mas aí quem souber mais, faz igual tá escrito no meu canal, né? Não gostou, faz melhor, né? Explica. Não, mas enquanto a gente tá falando também, se a gente falar alguma coisa que vocês sabem que tá errada ou quer complementar, completamente aberto de interromper e comentar também, corrigir, tá? Não tem problema não. O importante é passar uma informação mais fiel possível, né? O mais correta possível aí. Na medida do possível. Então, onde você parou lá no livro lá? Cara, acho que eu parei no capítulo 9. O 10 é o próximo? Então, deixa eu confirmar aqui. O capítulo 9 eu fiz. O capítulo 10 também. É o 11, então. 11. Então, para vocês também saberem, a gente tem um material que nós seguimos, é um livro. Sempre que nós vamos fazer um projeto, pega o material de estudo e vamos seguir ele. Só que nós não seguimos fielmente, sempre trazemos coisas a mais, né? Fazemos coisinhas a mais. O próximo Isso. É o 11, então? É o 11. Acho que é o Ângelo, né? O próximo. Não sou eu. Sou eu. Você, então. Eu. Capítulo 11. Eu, Ângelo e você. Eu, Ângelo e você. Por enquanto. Verdade. Entrar um. Então, é sobre o life cycle lá que a gente falou de component de mount, component will amount. É sobre isso daí. Então, aí 2 horas só falando disso. Uhum. Vamos ver. Mas mais informações só ir na página do Meetup lá. Pode pingar a gente também lá pelo Slack, tranquilo, que a gente responde também. E se quiser enviar dúvida direto pelo grupo do Meetup lá, tranquilo também, que a gente vê. No Slack sempre estamos lá, né? Sempre estamos online. No Slack a gente está sempre online. Mais fácil. Já deixo sempre aberto. E é isso aí, né? Acho que vamos embora agora, né? O Ângelo, como eu falei, vazou já saiu fora. Deixa eu compartilhar. Acabou. Aqui sou eu. Barbudinha. Cortar a barbinha. Nossa, precisa parar minha barba também. Nem é barba isso aqui é penugem. Nossa, é barba de homem isso. Então, beleza? Vamos vazar aí? Beleza. Falou, galera. Bom domingo aí pra vocês. Até o próximo domingo. Até mais.